Oi, aqui é o Leandro, do Instituto TFT Brasil, e eu vou falar para vocês hoje algumas dicas que eu tenho usado na minha vida, muito importante, sobre como conquistar as metas e como fazer para remover a autossabotagem, aquela parte nossa que sabota as nossas boas intenções, que sabota a realização das nossas metas, dos nossos sonhos. E isso é uma barreira que é muito importante e graças a Deus eu tive o privilégio de conhecer formas simples, fáceis e rápidas para tirar isso, tirar esses bloqueios e conseguir ter mais energia e mais força para conquistar essas metas. Bom, o que eu quero colocar então é um dos conceitos mais importantes do TFT, segundo o próprio Dr. Callahan, é a descoberta mais importante dele, que é o conceito de reversão psicológica. A reversão psicológica é o nome que ele dá para o próprio estado de autossabotagem. Em 1979, ele já era um psicólogo PhD há muitos anos, há mais de 30 anos, e ele via que tinha uma certa parcela de pacientes que tudo que ele aplicava não melhoravam. Então ele soube de um estudo onde era usado voltímetros para medir a polaridade energética do corpo dessas pessoas. Esse estudo mostrou que pessoas com polaridade energética negativa, elas tinham mais propensão a diversos tipos de doenças. E ele testou então nos pacientes deles que não melhoravam. E ele viu que quase 100% deles tinham o estado de polaridade negativa, onde era para ser positivo. E ele chamou esse estado de polaridade negativa de reversão psicológica. Que ele foi descobrir que essa polaridade ela variava de acordo com o que a pessoa estava sintonizando no pensamento. Muito bem, então ele descobriu que essas pessoas que não melhoravam tinham esse bloqueio, essa correspondência de estado energético negativo, de polaridade negativa, mas ele ainda não sabia como fazer para tratar isso. Então ele ficou por vários anos, no início da década de 80, testando várias coisas. E ele descobriu algumas formas simples e que mudavam rapidamente. Uma delas, que é a mais fácil, o efeito é fantástico, é você fazer o tapping nesse ponto aqui, que é o meridiano do intestino delgado, o ID. Então você dá algumas batidas aqui, cerca de 10 a 15 batidas, pronto, você já reverteu essa polaridade. E uma pergunta muito comum, se eu não tiver e eu fizer isso, eu vou ficar negativo? Não, isso apenas corrige o estado negativo e te deixa equilibrado, ele nunca vai te desequilibrar. É simples assim, um efeito de um tapping, 15 batidas mais ou menos, dura cerca de 4 a 5 horas. Então se você fizer isso 3, 4 vezes por dia, você mantém o seu dia todo num estado saudável e equilibrado energeticamente. Algumas dicas de como você pode perceber se está num estado de reversão. Por exemplo, você está digitando e você acaba trocando as letras constantemente. Você digita uma frase e trocou as letras de 2, 3 palavras. Aí você continuou, trocou de novo. Quando você estiver fazendo isso, experimenta bater nesse ponto, qualquer uma das mãos, pode até bater as duas, e você sai desse estado. Outro sintoma mais comum e muito grave é mau humor. Se tiver de mau humor, pelo amor de Deus, bate nesse ponto. Você não precisa ficar de mau humor, você não precisa estragar a sua vida e não precisa estragar a vida de quem está perto de você. É horrível ficar do lado de gente que está de mau humor. Isso contagia. Bate nesse pontinho, você vai ver como o seu humor vai mudar. Outra forma que você pode fazer é o Floral Rescue, do Floral de Bach. Tem esse aqui. Você dá 2, 3 borrifadinhas ou pinga 4 gotas, 2 vezes por dia, 2, 3 no máximo. Isso mantém a correção da reversão psicológica cerca de 12 horas. Então também te mantém equilibrado fisicamente e emocionalmente. Uma outra forma são afirmações positivas. Se eu estou com pensamentos negativos, eu olho esses pensamentos e voluntariamente eu coloco uma afirmação positiva oposta. Isso é muito bom, eu usei muito para mim para perdoar pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha raiva. Então sempre que vinha um pensamento, eu odeio aquela pessoa, imediatamente eu mandava um pensamento, eu perdoo ela. E eu fui fazendo isso para todos os pensamentos negativos e eu consegui um efeito muito bom. Se você juntar as 3 coisas, melhor ainda. Toma o Rescue, bate aqui todo dia e observa, vigia os seus pensamentos. Para os pensamentos negativos, traz um pensamento positivo, o contrário, que anule ele. Então isso são 3 coisas muito simples, que não exigem esforço de ninguém, e faz uma diferença brutal na sua vida, porque isso vai permitir que o que você tem de bom possa aflorar. O que você quer conquistar, você tem energia para ir atrás.
Então, eu falei agora de como você tirar os bloqueios. Mas isso é uma parte. A outra parte é como eu me motivar para eu ir atrás e fazer acontecer o que eu quero. Então, mais do que o que eu quero, é por que eu quero. Então, eu quero ser rico, por exemplo. Ser rico é o que eu quero. Mas por quê? Por que ser rico? Para uns vai ser porque se eu for rico, eu vou ter uma vida melhor, mais confortável e vou realizar um sonho de viajar. Para outros pode ser porque eu vou poder ajudar mais pessoas, vou poder criar uma ONG, vou ter muito mais poder de ajuda. Então descobre qual que é o seu porquê. Mais do que o seu o que, é por que você quer isso. As suas razões. Quando você descobre isso, nada é capaz de te derrubar. E se você não sabe por que você faz o que você está fazendo na sua vida, então talvez seja hora de você começar a refletir o que e por que você quer de verdade. O que e por que vai realizar a sua alma, a sua vida, o que vai te deixar pleno. Então essas são as 3 dicas que se complementam e nesse porquê você foca no positivo. As resistências estão aí, a gente tem que olhar, mas não dá muita atenção, não se preocupe muito com elas. Você não precisa se preocupar tanto com a resistência. É mais importante você saber o que te motiva do que o que te impede. Quando você sabe isso, você ganha força. Tá ok? Então, uma ótima semana para você e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.